Vamos conversar sobre um tema muito legal, muito sensível também, solidariedade. Tem muita gente praticando solidariedade nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Uma forma de exercitar a nossa empatia, por exemplo. Vamos dar uma olhada nesse VT e a gente volta com um bate-papo necessário aqui no estúdio. Enfrentar a pandemia não tem sido uma tarefa fácil. A cada dia a nossa missão se torna mais dura e a repetição só faz parecer que tudo isso não terá fim. O medo cresce na mesma proporção que a saudade. Saudade do contato, dos amigos e das pessoas que amamos. Se ver sozinho e fechado já é algo natural e a distância é um fator que ainda estamos aprendendo a lidar. Mas algo tem nos aproximado, um sentimento de esperança transmitido pela solidariedade. Pessoas que passaram a entender a dor e as necessidades do outro, se colocando pronto a ajudar. Na Itália, pessoas cantando juntas nas janelas para amenizar as restrições. Jovens no Brasil indo ao mercado para que os idosos não precisassem se expor. ONGs levando comida para pessoas em situação de rua. É a empatia como forma de combater o pessimismo e a desesperança. Porque a construção de uma sociedade mais justa é responsabilidade de todos. Eu estou aqui no estúdio agora, além do Leãozinho que vai participar com a gente desse assunto, com o Christian Francis Braga. Ele que é presidente do Instituto GAS, Grupo de Atitude Social. E eu achei esse nome tão oportuno quando o assunto é solidariedade, porque não existe solidariedade sem atitude, né? Verdade. Muitas vezes a gente tem a empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro, mas o medo paralisa, o medo trava. E nesse momento, muita gente que quer fazer alguma coisa, muitas vezes não está conseguindo, né, Christian? Obrigada pela presença aqui, antes de mais nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar de solidariedade. Para mim é sempre uma grande alegria, né? E realmente, como você colocou, muitas vezes as pessoas têm a vontade de ajudar o próximo, tem até, enfim, todo um discurso para poder falar a respeito do bem, só que o bem não é nada sem ação, sem atitude. Para o bem ser, de fato, um agente transformador na sociedade, ele precisa ser manifestado, ele precisa se traduzir em ações. E a gente está aqui para poder falar um pouquinho a respeito disso, de como fazer isso. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que é só de religião ou dos mais velhos, não. A solidariedade e ajudar o próximo é uma ação para todos nesse mundo que a gente quer, que é um mundo melhor. E além de fazer o bem para os outros, a solidariedade faz um bem para a gente, né? É um bem-estar pessoal muito grande quando a gente percebe que está fazendo a diferença na vida de alguém. E quem nunca sentiu isso, é só começar, né? Pequenas ações como essa que você me relatou agora há pouco, da Bia, que está ajudando o pessoal do prédio nas compras de mercado, né, Leão? Porque a Bia sempre foi generosa e tal, mas nunca percebia-se uma atitude mesmo, né? Eu achei super legal. Ela percebeu que tem pessoas do prédio que estão precisando, aí ela se ofereceu por interfone e tal, e pelo Zap também para ajudar as pessoas, né? Isso é genial, porque o pessoal acha que para poder fazer o bem você precisa fazer aquela coisa em massa, em larga escala. Não! Entrar para uma ONG, entrar para alguma instituição. Para o próximo, isso daí de ajudar as próprias pessoas do próprio condomínio, os idosos, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Exatamente. Esse é o bem que começa de fato a fazer a grande transformação. Exatamente. E é imprescindível a gente fazer esses pequenos... são detalhes, né? Que fazem muita diferença na vida das pessoas. E como é que você teve a ideia de tomar como é que você tomou essa atitude de formar esse grupo? Bom, isso daí na verdade é uma coisa que já vem de muito tempo. Eu tenho uma família que ela sempre foi envolvida, através da minha avó inclusive, em fazer o bem ao próximo. A gente tinha um tio, né? Que na verdade esse tio a gente foi descobrir depois de anos que na verdade ele é uma pessoa em situação de rua que a minha avó adotou como se fosse o nosso tio e a gente... E ele participava da nossa vida como tio, só depois de muito tempo a gente foi entender isso. E a gente veio com essa cultura toda. Aí, enfim, a vida foi passando e aí a gente mora na cidade mais rica da federação e aí chegou uma certa ocasião onde 4 pessoas morreram de frio aqui na cidade de São Paulo. Foi em 2016. Naquele momento eu percebi que a gente precisava imediatamente fazer alguma coisa porque não era justo isso. Realmente. Então a gente passou a se mobilizar e na verdade assim, não foi com aquela intenção de, olha, hoje eu vou criar uma ONG. Não. Foi através da internet, do Facebook,
eu comecei a pedir para os amigos, pessoal, tem cobertor aí sobrando? Se tem um agasalho, me entrega ali no lugar X, que eu vou sair para poder fazer as entregas. E aí saí para fazer as entregas sozinho, até que chegou um belo dia, um aluno meu falou assim, Cris, tem muita coisa para você carregar, você não quer ajuda? Eu falei, eu quero, vamos. E aí ele veio, depois dele veio mais um, mais outro, e aí a gente só passou a contar cada vez mais pessoas que passaram. E aquele passaram contágio do bem, né? Exatamente. A gente vai contagiando as pessoas em volta, né? Exatamente. Inclusive, falando nas pessoas que vocês somaram nesse período, né? Porque de 2016 para cá, vocês já estão aí com 5 anos de atuação, Sim, né? A gente tem, inclusive, o depoimento de uma voluntária, que é a Mariana Lage. Sim. Ela se tornou voluntária e ela vai contar um pouquinho sobre como é que isso mudou a vida dela. Ótimo. Roda o VT. Oi, gente. Eu sou a Mari. Eu faço parte da equipe do Gaspets, que é a frente do GAS que cuida dos animais, das pessoas em situação de rua e das comunidades. Desde o primeiro dia, o GAS me ensina a ser uma pessoa melhor, me ensinou a pensar diferente e, principalmente, mudou o meu julgamento. Antes, por exemplo, eu nunca tinha percebido que pessoas dormem em sacos de lixo para se proteger do frio. E é horrível ter que pensar, será que é lixo ou é gente? E na maioria das vezes é gente. Agora, com a pandemia, as ruas viraram um mar de gente. É surreal o tanto de pessoas que não têm o básico para sobrevivência. Não tem comida, não tem água, estão dormindo com o rosto na calçada completamente expostas. O GAS me ensinou principalmente que solidariedade é prática. É você pegar a sua empatia e o seu inconformismo e fazer alguma coisa de fato para ajudar alguém. Seja pessoas, animais. Tem pauta para todo mundo ajudar. E eu queria deixar um recadinho. Eu queria agradecer o Christian por todo o trabalho, por todo o esforço, por toda a dedicação, por ter transformado o GAS numa ONG incrível que salva vidas todos os dias. Em nome de todos os seus voluntários, muito obrigada, Cris. A gente te ama. Beijo. Nossa, Cris, parabéns, antes de mais nada, que emocionante. Obrigado, O depoimento dela, que sim, forte, né? Forte. Isso que ela falou agora, de você ver pessoas plásticos. dormindo em sacos de lixo e você ter que distinguir o que é o lixo, o que é uma pessoa ali dentro. Gente, isso foi muito forte, mexeu bastante. E isso acontece todas as vezes que nós vamos às ruas. A gente tem um olhar que a gente procura sempre parar com muito cuidado e tentar verificar se aquele monte de coisas... Tem uma pessoa ali. Se é uma pessoa ou se é lixo. Meu Deus. Infelizmente, e é o que vocês ocorre. escolhem uma região de São Paulo, porque São Paulo é imensa, Sim, São né? Paulo é imensa e assim, a gente passou a fazer primeiro a região norte, né? E aí, conforme as pessoas começaram a participar da nossa ONG, a gente passou a desdobrar esses roteiros, porque o nosso atendimento, ele é itinerante. A gente vai até o local de dormida das pessoas, né? A gente faz os comboios com carros e a gente vai para poder levar os donativos com esses comboios. Conforme as pessoas foram chegando e a ONG foi crescendo, então a gente conseguiu fazer um mapeamento da cidade inteira de São Paulo. Hoje nós corremos 350 quilômetros de vias por noite. Uau! E são quantos voluntários hoje? Nós temos em voluntários únicos 3.500 voluntários. Uau! Só que hoje na pandemia, né, a gente tem os voluntários que vão efetivamente o tempo inteiro para as ruas com a gente. Essas são 300 pessoas e na pandemia a gente teve que fazer toda a triagem de segurança para poder evitar que as saúdes dos familiares, dos voluntários e do povo de rua seja ofendida. Né? Então a gente está indo com um grupo reduzido. Aliás, falando nisso, só para já deixar claro que essas imagens que apareceram agora foram gravadas antes, né, da pandemia, por isso que as pessoas estão ali nas ruas sem máscara, né? Antes que alguém já pergunte, é bom deixar isso claro, que obviamente vocês estão, como você disse, respeitando todos os protocolos. As imagens são antigas, tá? Por isso que as pessoas estão aí sem máscara. Agora, eu queria que você falasse, Christian, pessoalmente, para você, o que mudou na sua vida ser um voluntário e fazer esse trabalho tão especial? Bom, eu acredito que todo mundo tem um porquê da luta na vida, né? Seja para conquistar uma casa, um carro, uma casa na praia, viagem e tudo mais.
Isso daí é muito bacana, é muito digno, todos merecem isso, sabe? Só que além desses bens materiais, além dessa construção que o pessoal costuma, né, traz esse costume de chamar de vencer na vida, né? Eles atrelam muito vencer na vida à conquista de bens materiais, né? Só que eu já vi muitas pessoas que, entre aspas, venceram na vida, só que quando elas chegaram lá no final da vida, elas não tinham o principal, que era o propósito de viver. Aonde elas chegaram? Chegaram no final da vida, com tudo, mas com nada por dentro. Não descobriram o seu propósito de vida. Exatamente. Né? Então, para mim, ser voluntário é você já saber o motivo pelo qual você está pisando no planeta Terra. Aliás, se você me permitir, quero até fazer uma homenagem aqui nesse momento ao padre Júlio Lancelotti, que para mim é um exemplo disso, sim, né? Sim, um homem santo, sem dúvida nenhuma, fazendo um trabalho magnífico, incrível, né? Sim. Magnífico. O Padre Júlio, para a gente, ele é uma referência nesse trabalho com o necessitado. Ele, além de ser uma referência, ele é uma universidade de humanidade, né? Então eu deixo aqui o meu abraço para o Padre Júlio, nós trabalhamos juntos, né? E assim, é uma honra para nós trabalhar com uma pessoa desse calibre e dessa luz. Que força, né? Com a idade que tem, que força. Falar dele, é um cara incrível. Ele é maravilhoso demais, maravilhoso. Agora, durante a pandemia, você tem percebido que a solidariedade entre as pessoas tem aumentado? A vontade de ajudar tem aumentado? Ou as pessoas estão se retraindo? Não vou nem usar a palavra egoísmo, porque eu acho que seria injusto, porque muitas pessoas realmente não estão tomando certas atitudes por medo, né? Por preservação, autopreservação ou preservação da própria família. Como é que está a ajuda voluntariado nesse momento? Bom, no começo da pandemia, a gente achou que a gente ia ter muito problema, porque o medo realmente chegou avassalador. Então a gente pensou, a gente está com um problema, e o pessoal, no começo da pandemia, estava toda aquela campanha, fique em casa, mas para a pessoa em situação de rua, ficar em qual casa? Então a gente passou a ter essa preocupação de como a gente vai poder ajudar, só que a gente precisa de voluntários. Nesse momento, a gente pensou, e agora? Mas foi uma questão de 3 dias, uma semana. Tudo se ajeitou. Porque a força da solidariedade, a vontade e o ímpeto de ajudar o próximo, deixando até de lado a sua própria segurança, é o que a gente mais viu. E aquela pessoa que falou, não, vamos, a gente não pode deixar ninguém ser tocado por essa doença, por falta de apoio, por falta de ajuda. Então a gente teve uma alegria de ver como o coração das pessoas foi tocado da solidariedade, da fraternidade, da vontade de apoiar o próximo. Isso daí foi uma coisa muito bonita de se ver. Inclusive a gente teve até que colocar regras para as pessoas. Falou, muito obrigado, só que nesse momento a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. E a gente não pode, porque numa ação nossa, nós vamos com uma média de 200 a 300 voluntários para poder atender 2.000 pessoas por noite, né? Então, é muita gente. Agora, quem é que abastece vocês para vocês poderem fazer essa solidariedade? Existem empresas que doem coisas? Como é que funciona isso? Já vou aproveitar e emendar a sua pergunta, pedindo justamente para que você faça o apelo. Quem quiser ajudar o gás também, como é que faz? Ótimo. Logo de cara, eu já digo que quem faz o gás funcionar são os cidadãos. É a pessoa física, ações individuais. É você que está na tua casa, que acompanha a nossa rede no gás. O Instagram nosso, já deixo aqui, que é @InstitutoGás, né? Através desse @InstitutoGás, a pessoa já vai poder até arrastar para cima, já vai saber as maneiras que tem de apoiar o nosso instituto. Começou ali, através do amigo, através do parente, através do colega da faculdade, do trabalho, eles vinham e ajudavam a gente a fazer as coisas acontecerem. Como eles perceberam que o nosso trabalho não foi um trabalho sazonal, porque o nosso trabalho era para acontecer durante o inverno, só que a gente passou a conhecer as pessoas pelos nomes, pelas histórias, e a gente não pôde parar. Então continuamos. Como o trabalho foi recorrente, aí começaram a vir as empresas, e as empresas ajudam a gente de maneira pontual, né? Então eles fazem uma campanha, vamos ajudar o gás com essa situação aqui no inverno, ou então aqui no Natal, ou então agora na situação da pandemia, vem a empresa e ajuda com um lote de máscaras, com um lote de cestas básicas, né? Porque o gás, a princípio,
atendia somente pessoas em situação de rua e seus animais. Hoje atende pessoas em situação de rua, seus animais e comunidades de extremo risco. Então a gente tem hoje um leque de pessoas a serem ajudadas que é enorme. E as empresas passaram a se tocar e entenderam, espera um pouquinho só, para poder atender tanta gente, a gente precisa dar as mãos. E aí é aquilo que eu sempre digo, né? Nós juntos somos mais fortes do que qualquer um sozinho. Sem dúvida, sem dúvida. É uma força tremenda. Christian, obrigada. Olha, eu agradeço em nome aqui de todos do Revista. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço também em nome da nossa audiência, que eu tenho certeza que está todo mundo muito emocionado, muito tocado por tudo que você dividiu aqui com a gente. Obrigada por compartilhar essas histórias. Imagina. Então, para ajudar, pode começar a seguir @Instituto Gás lá no Insta. E lá a gente já tem os caminhos ali, né? Exatamente. De como conseguir ajudar vocês e ser mais um voluntário desse projeto simplesmente fantástico. Christian Francis Braga, presidente do Instituto Gás, que é o Grupo de Atitude Social. Obrigada mais uma vez pela presença e boa sorte. Saúde. Muito obrigado. Os voluntários também. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o bem e sobre a solidariedade. Para mim sempre é um dia ganho. Muito obrigado. Obrigada, querido. Até a próxima, viu?